Muçulmanos descobriram o Brasil? Um grupo de evangélicos foi detido ao distribuir um folheto contendo os 20 mandamentos de Maomé. Este documento é uma coleção de versos do Alcorão que advogam diversos níveis de violência e tratamento desigual para mulheres e não muçulmanos em geral. Apesar de verdadeira, a distribuição desta coletânea não é um modo efetivo para se apresentar o islamismo. Bem, iremos tratar disso em um próximo vídeo. O que eu quero tratar neste vídeo é algo escrito por um grupo muçulmano que se identifica pela sigla ANAJI. Este grupo emitiu uma carta condenando o ocorrido, mas um parágrafo chama a atenção por ser algo que, além de não ter nada a ver com o ocorrido, reforça a ideia de que o islamismo continua mantendo a estratégia de alterar a história para satisfazer sua agenda. O parágrafo diz o seguinte: os muçulmanos estão neste país bem antes do descobrimento e não há qualquer relato de intolerância e propagação de ódio onde tais pessoas buscam a desordem, não praticando sua própria religião e seus princípios. Vamos deixar de lado o fato do parágrafo ter sido mal redigido, pois parece que falta ou tem vírgula demais. Vamos nos ater à afirmação: os muçulmanos estão neste país bem antes do descobrimento. Que país eles se referem? A Arábia? O Irã? Será que eles se referem ao Brasil? Será que eles querem dizer que os índios eram muçulmanos? Ou que os muçulmanos descobriram o Brasil? É possível que os autores do texto estejam se referindo a um vídeo apócrifa financiado por árabes que afirma exatamente isso. Muçulmanos chegaram primeiro. Fatos não importam. Evidências são desnecessárias. O que vale é a narrativa. E por que isso é importante? Porque ao chegarem primeiro, os muçulmanos detêm a primazia. É importante verificar que isso não é apenas um esforço no Brasil, mas sim um esforço coordenado que acontece ao redor do mundo. Grupos islâmicos no EUA, nos Estados Unidos, advogam que os Estados Unidos pertencem aos muçulmanos porque eles chegaram primeiro. O próprio presidente turco Erdogan afirmou isso em 2014, durante o encontro de líderes islâmicos latino-americanos na Turquia. Mas esta ideia é tão esdrúxula que até mesmo o jornal esquerdista The Guardian, notoriamente simpático aos muçulmanos, foi obrigado a refutá-la. O mesmo acontece com a Austrália, onde grupos islâmicos usam da narrativa de que os muçulmanos chegaram primeiro para dizerem que a Austrália é islâmica. Com respeito à Austrália, o fato é que, devido à proximidade, é possível ter existido contatos entre os habitantes do arquipélago de Java e Papua Nova Guiné e os aborígenes australianos. Tal contato, contudo, teria primeiro envolvido hindus e budistas. O islamismo no arquipélago é algo relativamente recente. Mas de onde vem esta necessidade de reescrever a história? Isso é algo inerente ao islamismo, tendo começado com seu próprio criador, Maomé. Veja bem que antes de Maomé não existia islamismo. Nada. Zero. Durante a maior parte da sua vida, Maomé foi um politeísta e talvez até tenha aceito o nestorianismo para se casar com Khadija, algo que talvez justifique as histórias deturpadas da Bíblia que ele usou ao começar com sua pregação. Maomé começou a dizer que o islamismo era muito antigo, cooptando personagens bíblicas tais como Adão, Noé e Moisés, dizendo que eles eram muçulmanos e alterando a Bíblia. Ou seja, Maomé foi o primeiro muçulmano a reescrever a história. Desde então, tem sido ladeira abaixo. Logo em seguida, os muçulmanos, beduínos, iletrados e incultos, invadiram o Oriente Médio, Pérsia e Egito, povoado por povos infinitamente superiores em termos culturais e intelectuais. A vitória dos exércitos islâmicos, uma das grandes tragédias da história, resultou em uma nova revisão da história, defendida por muitos muçulmanos até hoje, de que invenções e o estilo de vida dos povos conquistados foram dádivas dos conquistadores. Ou seja, muçulmanos tomaram para si o que os povos conquistados possuíam. Ao mesmo tempo, criou-se o conceito da época da ignorância pré-islâmica, chamada de Jahiliya. Apesar de tudo, os poucos avanços que ocorreram na primeira parte do Califado Abássida foram devidos a diversos não-muçulmanos que adotaram nomes árabes. Uma forma de reescrever a história recente do Brasil
por parte de algumas entidades islâmicas no Brasil é de dizer que as ondas migratórias sírio-libanesas do final do século XIX e até metade do século XX eram compostas por muçulmanos. Mentira. Os sírio-libaneses eram cristãos que fugiam da perseguição ampliada pelo colapso do Império Turco-Otomano e pela imigração em massa de muçulmanos para o Líbano, o que acarretou na instabilidade neste país que vemos hoje. A presença muçulmana no Brasil, ainda irrisória, é um evento recente e deste século. Os primeiros muçulmanos a fincarem o pé no Brasil, à força, foram escravos africanos negros, em um percentual insignificante se comparado com a maioria dos escravos africanos negros que não eram muçulmanos. O fato é que os muçulmanos, na África, eram os escravocratas, que prendiam e vendiam escravos para os europeus. Ao mesmo tempo, na costa do Mediterrâneo, piratas muçulmanos açoitavam as costas da Europa e os navios europeus à caça de escravos brancos e cristãos, sendo as mulheres brancas as mais valiosas. Escravidão faz parte do islamismo desde Maomé e ele próprio era um escravocrata. Mas permita-me encerrar este vídeo com um pouco de humor. Eu fiz uma pesquisa em arquivos históricos secretos e descobri pinturas que corroboram a ideia de que muçulmanos estavam no Brasil antes do descobrimento. Por exemplo, veja o quadro Desembarque de Cabral em Porto Seguro, de Oscar Pereira da Silva, pintado em 1900. O quadro, como conhecemos hoje, foi deturpado por cristãos e judeus. O quadro original mostra claramente as muçulmanas que assistiram a este evento histórico. O mesmo aconteceu com a pintura O Descobrimento, que, a exemplo da Bíblia, foi igualmente corrompida por cristãos e judeus. O quadro correto é mostrado agora. Um outro exemplo da corrupção espalhada pela terra é o quadro Elevação da Cruz em Porto Seguro, Bahia, de 1879, óleo sobre tela, pintado por Pedro Pérez. O complô dos jesuítas foi desmascarado. O quadro correto é mostrado agora. Veja bem o detalhe do padre pego em flagrante ao despir uma índia muçulmana. Algo vergonhoso. Mas a conspiração anti-islâmica não para aí. Até mesmo o mapa Lopo-Homem, o Atlas Miller de 1515, foi adulterado, com as muçulmanas tendo sido vergonhosamente despidas. O Atlas original, recuperado com iminente perigo de vida, mostra claramente o trabalho das muçulmanas ao longo do território nacional. Agora, voltando a sério, por favor, respeitem a nossa história. A propósito, a República Islâmica do Irã está desencadeando uma ampla ofensiva contra os cristãos, particularmente aqueles que ousaram se converter do islamismo para o cristianismo. Mais recentemente, 9 cristãos no Irã, possivelmente convertidos, foram condenados pela corte islâmica e cada um foi condenado a 5 anos de prisão. Atitudes semelhantes acontecem em diversos países do chamado mundo islâmico, como consequência de um mandamento de Maomé: quem deixar a religião islâmica, mate-o. A lei islâmica, Sharia, contradiz o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E agora? Muçulmanos irão se posicionar contra isso ou permanecerão calados? Ou pior, irão defender a punição para os ex-muçulmanos?